O mundo não corta a cabeça. Você sabe como fazer, não corta a cabeça. Relaxa. Então, 1, 2, 3 e já. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Elisânia de Souza, esse é o Lucas, aquela é a Thalita. A gente está desenvolvendo um projeto sobre a história das mulheres de Roraima e a gente estuda na escola Presidente Tancredo Neves. Disciplina de História. Bom, começando qual o seu nome completo? Meu nome é Carla Monteiro de Souza. Seu ano de nascimento? Eu nasci no dia 25 de julho de 1959, na cidade do Rio de Janeiro, que nesse momento ainda era capital federal. Que só passou a ser Brasília um tempinho depois. E qual é a sua profissão? Eu sou professora. Sou professora de História. Tá bom, começando agora. Você iniciou sua vida acadêmica no Rio de Janeiro em 1982, uma época onde nem todas as mulheres ingressavam em uma faculdade. Como foi para você, sendo mulher, ingressar não só em uma faculdade, mas sendo também federal? Olha, uma pequena correção, eu estudei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas era uma universidade pública, uma universidade muito grande e uma das melhores universidades do país. Eu tive esse privilégio. E nesse momento, em 1982, o país vivia um contexto bastante complicado, porque nós vivíamos aquele período final do regime militar. Então, assim, o vestibular era uma coisa muito concorrida, as universidades públicas eram um sistema restrito ainda, tanto as federais quanto as estaduais, e a gente tinha o primeiro vestibular que eu fiz, eu não passei. Eu fiz o primeiro vestibular em 1978, não passei, e passei em 1979. A concorrência muito grande. E naquele momento era muito importante. Por quê? Porque além da gente olhar e ver que era uma conquista pessoal, né? Não só como indivíduo, como pessoa, mas eu também via que era muito importante para a minha família, porque eu fui, da minha família, a primeira pessoa que fez um curso superior. Então, assim, depois, como eu sou a filha mais velha, minhas duas irmãs também fizeram, mas a minha mãe, o meu tio, meus avós não fizeram curso superior. Então, assim, para mim foi muito, muito importante, né? E ainda que naquele momento a gente já visse muitas mulheres na universidade, mas assim, a gente sabia que aquele momento era um momento muito importante, né? E um momento muito importante para as mulheres, um momento muito importante para os cidadãos brasileiros. A gente estava vivendo aquele momento assim, 1979, campanha da anistia, a universidade ainda era um lugar muito vigiado. Então, quando eu cheguei na universidade, eu comecei a conviver mais de perto com algumas coisas que eu estava vendo acontecer no mundo. E por que história? Olha, porque eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito leitora, eu tive um estímulo de família, né, então. E porque eu sempre gostei de história. Então eu li todos os livros infantis de Monteiro Lobato, e assim, os meus preferidos eram a História do Mundo para as Crianças, a Geografia da Dona Benta, então assim, li muito Júlio Verne, gostava de ficção científica, então eu acho que todas essas coisas, hoje eu fico pensando, eu gostava muito da literatura que lidava com o tempo, sabe? Então assim, para mim foi muito importante. E o primeiro vestibular que eu fiz não foi para História, eu fiz vestibular para Comunicação Social, aí eu não passei. Mas aquilo ali me estimulou para falar assim, não, eu vou investir no que eu quero, porque sempre tinha aquela coisa, não, se você fizer História você vai ter que ser professora. E aí a gente fica com aquele medo de assumir a tarefa de ser professor. E aí eu, no segundo vestibular, eu falei, não, acho que isso foi um aviso. Acho que isso foi um aviso do universo para eu fazer o que eu quero e correr atrás do meu sonho. Aí eu fiz para História, muito concorrido e passei. A senhora tinha alguma perspectiva em ser professora? Olha, quando eu fui fazer o antigo segundo grau, né, que é o atual segundo médio, eu até comecei a fazer um antigo curso normal, que era para ser professora de primeira a quarta. Mas assim, eu comecei o curso, eu cursei 1 ano e definitivamente eu não me identificava com aquilo. Eu achava que aquilo ali não era para mim. Mas, 3 anos depois, né? Mais 2 anos do ensino médio, que aí eu deixei o curso normal, fui fazer o segundo grau regular
Mas assim, 2 anos depois de uma experiência de não ter passado no vestibular, eu cheguei e falei, não, eu vou encarar, vamos ver no que vai dar, né? E eu acho que deu certo, porque assim, eu amo ser professora. Então, o que fez com que a senhora viesse residir em Roraima? Olha, na verdade, assim, eu já trabalhava no Rio de Janeiro, eu já era professora no Rio de Janeiro há 8 anos, eu trabalhava no antigo programa de CF, que eram umas escolas públicas de horário integral, que existiram, um programa que existia no Rio de Janeiro, então eu trabalhava lá. Eu trabalhava numa escola particular também com o antigo 2º grau, inclusive trabalhava nessa escola como pré-vestibular. Então assim, eu vim para cá meio que por acaso, porque uma irmã minha veio para cá como professora substituta, por sinal minha irmã caçula, e acabou permanecendo aqui também, e ela falou para mim, não, vai ter um concurso, vai lá e faz. O concurso ia ser nas férias, eu falei, eu vou fazer. E de repente, né, se eu passar eu vejo, mas eu achava que eu não ia passar. E eu passei. E quando eu passei eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou largar tudo que eu tenho no Rio de Janeiro, né, e vou para Roraima ou não? E aí eu fiquei aqui, e aí como eu nunca tinha feito nada na minha vida assim, digamos, de muito maluco, de muito, sabe? Eu nunca tinha dado nenhuma reviravolta na minha vida, eu sempre tinha feito aquele caminho certinho, eu falei, eu vou dar uma reviravolta. E aí eu resolvi vir para cá, e em março eu faço 25 anos de Roraima, nunca me arrependi, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Sim. E em relação ao mercado de trabalho, a senhora já perdeu alguma oportunidade apenas por ser mulher? Olha, não necessariamente perdi oportunidade por ser mulher, mas já passei por algumas situações muito difíceis por ser mulher. Né? Então assim, durante a minha faculdade eu trabalhava como recepcionista num escritório, e aí esse período foi muito bom, porque era um ambiente de trabalho muito bom, as pessoas eram muito, muito boas, me respeitavam, entendiam que eu era uma aluna estudante. Mas quando eu acabei a faculdade, eu não consegui emprego como professora, e eu precisava ganhar mais, eu precisava ajudar a minha família. E aí eu fui trabalhar num banco, entreguei meu currículo e fui trabalhar num banco. E no banco eu passei por situações muito difíceis de, como é que eu vou dizer, de atitudes muito autoritárias, né, por parte, né, da pessoa, dos meus chefes, né, e inclusive assim, eu e outros colegas, principalmente colegas, passamos por algumas situações de assédio, de autoritarismo, e muitas vezes, para as mulheres, né, ainda tem o agravante, não só aquela coisa do assédio autoritário, né, do chefe exercer uma autoridade além da conta, né, de ser grosseiro, de ser impositivo. Para as mulheres ainda tem a coisa do assédio. Então, eu nunca passei por nenhuma situação, como é que eu vou dizer, mais agressiva. Mas, por exemplo, aquela coisa, né, de você ir falar alguma coisa de trabalho com o chefe, aí o chefe virar e falar assim, bem que a gente podia tomar um chopinho depois do trabalho, né, e aí você desconversar, fingir que você não ouve e voltar para a sua mesa e trabalhar. Então esse tipo de situação eu vivi, e eu presenciei colegas minhas de trabalho passando por isso. Quer dizer, essa coisa de que pelo fato de você ser mulher, você pode, as pessoas impõem um tipo de prática, esperando que você vai achar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é aceitável, e que, sabe, é muito complicado. Então, assim, oportunidades, eu não cheguei a perder, mas, assim, consegui os empregos, mas vivenciei algumas dessas situações complicadas. Sabemos que você tem experiência nas áreas de história do Brasil, Roraima e do Amazonas.
O que fez com que a senhora viesse e se interessasse por lecionar essa parte da história em especial? Olha, quando eu vim para cá, para Roraima, eu me interessava muito por ensino de história, educação. Eu trabalhava com ensino fundamental, eu trabalhava numa escola pública que tinha uma proposta diferenciada. Então eu estava muito envolvida com isso. Só que quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma realidade muito diferente de uma pessoa que morou a vida inteira numa cidade imensa como o Rio de Janeiro. E eu tive que me adaptar, e uma das formas de me adaptar aqui, a viver nesse lugar, foi eu começar a prestar atenção em tudo, né? Então eu cheguei aqui, eu fui dar aula de História do Brasil-Polônia, de História da América, essas coisas. Mas assim, muito rapidamente eu comecei a me fazer perguntas, né? Por que essa cidade é assim? Por que eu vivencio determinadas relações aqui que eu não vivenciava no Rio de Janeiro? E principalmente, que me levou a pesquisar desde lá de 1994, 95, quando eu fui fazer meu mestrado, a questão das migrações para Roraima, foi justamente o fato de chegar aqui e começar a conhecer as pessoas. Muitas pessoas que eu conheci eram migrantes ou eram filhos de imigrantes. Então, assim, eu comecei a conversar com as pessoas e comecei a ver que cada uma dessas pessoas tinha uma história diferente para contar. E a partir daí eu fiz meu projeto de mestrado, trabalhando com a questão dos deslocamentos populacionais para cá, mais especificamente com o pessoal que vinha do Extremo Sul, o pessoal do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque me causava, assim, cada história que eu ouvia, me causava uma curiosidade muito grande. Pensar que as pessoas saíram lá do Extremo Sul e acabaram vindo viver no Extremo Norte. E eu falava, gente, isso é uma coisa fantástica, um país do tamanho do Brasil. E a partir daí, eu comecei a trabalhar com a história das migrações para Roraima. E com isso, você acaba se envolvendo também com a questão da Amazônia como um todo, porque aí você começa a ver como é que isso aconteceu em outras partes da Amazônia, e aí, a partir daí, foi paixão, envolvimento e compromisso. E a senhora é professora, então como vê a participação das mulheres do Brasil na área da educação? Olha, é uma coisa interessante, né? Porque o magistério meio que sempre foi um lugar feminino, né? Então, assim, mas o que eu acho importante é que, sendo um lugar feminino, historicamente feminino, né, desde que a gente conhece a escola, né, tem muito aquela coisa assim da escola ser uma extensão do lar, né, do magistério não ser profissão, ser dedicação, ser devoção. Então isso tem muito a ver com o que a gente imagina que seja a obrigação das mulheres, né? Então eu acho que hoje, o que a gente vê hoje é que esse lugar, que sempre foi um lugar feminino, ele está ganhando novos contornos. Por quê? A gente está vendo que as mulheres, as mudanças que estão acontecendo na vida das mulheres, na postura das mulheres em relação ao mundo, isso está se refletindo dentro da escola, já que a escola é um lugar feminino. Então, assim, muitas questões, né, que a gente está vivenciando fora da escola, está vivenciando na sociedade como um todo, elas estão se refletindo dentro da escola. Tanto que a gente verifica que há muita resistência a isso. O projeto Escola Sem Partido, por exemplo, né, não é só isso, mas reflete isso. Quer dizer, uma mudança de postura das mulheres no meio, na educação, na escola, e isso é uma reação, quer dizer, então as mulheres estão levando para dentro da escola discussões e questões que elas estão vivenciando no seu cotidiano. E a senhora tem filhos? Não, eu não tenho filhos. Foi uma opção ter filhos ou não? Foi uma opção, assim, desde novinha eu olhava e achava, eu acho que eu não quero, E aí, assim, quando eu cheguei na idade adulta, eu tive certeza.
senhora sofreu a pressão social? Olha, sofri. E até hoje eu ouço a pergunta assim, sim, mas assim, você não sente falta? Aí eu falo, não, foi uma escolha. Foi uma escolha, assim, eu amo criança, amo de paixão criança, sabe? Eu tenho sobrinhos e, assim, meus sobrinhos são como se fossem meus filhos, porque eu tenho uma relação fantástica com eles, eu gosto de cuidar, mas, assim, eu não quis ter filho. E já fui muito questionada. Inclusive, hoje, né, que eu já estou mais velha, enfim, já estou chegando perto de 60, as pessoas dizem assim, você não pensa, não tem medo de ficar sozinha, você não pensa, quem vai cuidar de você na sua velhice? Eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que me cuidar na velhice, porque eu acho que todo mundo tem que se cuidar. A gente não pode ter filho achando que a obrigação do filho é virar seu empregado quando você ficar mais velho. Ainda que eu tenho uma mãe, né, eu cuido dela, eu me dedico a ela, né, eu e as minhas irmãs, mas não é isso, né? E eu acho o seguinte, que uma das conquistas das mulheres foi justamente poder escolher, né? Poder escolher. E o que eu fico assim, ainda hoje, o que me parte o coração é que muitas vezes, muitas mulheres não percebem isso, que elas têm escolha. Elas podem escolher não ter filhos, elas podem escolher ter só um filho, elas podem escolher ter 5 filhos, mas o que me deixa triste é que muitas mulheres abrem mão de escolher. Isso é que é difícil para mim ainda entender. Como a senhora concilia assim, a vida doméstica com a profissional? Olha, eu já ouvi muito isso, né? Assim, não, você pode trabalhar, se você quiser, você pode trabalhar 16 horas por dia porque você não tem filho. E, na verdade, isso ainda é resquício disso que eu te falei, quer dizer, de que as mulheres têm que ter filho, têm que constituir família, têm que ser mãe, têm que ser esposa e tem que ter dupla, tripla jornada. Então, assim, eu tenho uma casa, sabe? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho a minha mãe que tem 80 anos, sabe? Eu divido com a minha irmã o cuidado com a minha mãe, eu tenho sobrinhos, enfim, eu tenho gato, eu tenho cachorro, sabe? Então, assim, eu tenho uma vida e essa vida exige que eu crie momentos para resolver. Por exemplo, ninguém pensa que uma mulher sozinha, ela não tem com quem dividir. Então, por exemplo, se estragou a minha central de ar, se estourou o cano na minha casa, isso eu não tenho que resolver, né? Então, e não que necessariamente o homem tenha que resolver, mas se você tem um marido, se você tem um companheiro com quem dividir, é outra coisa, né? Mas eu não tenho. Então, assim, eu tento conciliar, eu já fui uma pessoa muito mais dedicada ao trabalho, assim, eu continuo sendo dedicada, na questão não é essa, mas eu continuo assim, aquela pessoa muito mais, digamos, Caxias. E hoje eu me permito, por exemplo, né, porque eu já tenho tempo de aposentadoria, mas eu ainda, talvez eu me aposente no ano que vem, mas assim, eu hoje me permito em alguns momentos chegar e dizer o seguinte, não, hoje eu vou parar e vou cuidar da minha casa. Normalmente, assim, aos sábados, eu paro e cuido de tudo da minha casa, sabe? Porque é o meu bem-estar, aquilo que eu falei, eu tenho que cuidar de mim, né? Então, assim, eu tento conciliar dessa forma. Eu tento ser muito dedicada ao trabalho, porque eu acho que é a minha obrigação. Se eu estou aqui, eu sou servidora pública, toda a minha formação foi na escola pública, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, tudo isso financiado com dinheiro público, então eu acho assim, que eu tenho que devolver isso para a sociedade. Agora, eu entendo também que a gente precisa conciliar. Então assim, eu tento, né? Eu tento fazer o melhor possível, aí daqui a alguns momentos você vê o seguinte, a minha casa está bagunçada, eu tenho que parar para arrumar. Mas ela vai ficar bagunçada uns dias porque não dá para ajeitar, né?
Então, isso acontece muito. Agora, eu acho que no meu caso, como eu sou sozinha, eu já fui casada, hoje eu não sou mais, mas assim, como eu sou sozinha, acaba sendo uma responsabilidade só minha. E eu fico pensando, eu me lembro da época que eu era casada, que a mulher ainda tem que administrar essa responsabilidade, esse compartilhar, né? E muitas vezes esse compartilhar acaba sendo desigual, né? Ainda que muitos companheiros, muitos maridos sejam muito ativos, muito participativos, mas a gente ainda vê muita assimetria. E às vezes por culpa das próprias mulheres, que a gente centraliza muito. Né? A gente para e pensa assim, não, eu vou fazer, porque senão vai fazer tudo errado. Mas na verdade, assim, por quê? Né? E a gente vai lá e faz. Quando que na verdade, assim, por que não? Porque qual o problema do prato ficar mal lavado um dia? Né? Qual o problema? Amanhã ele é lavado direito, não tem problema. Então, isso a gente tem que aprender a compartilhar e tem que cobrar. E tem que aprender a compartilhar, porque muitas vezes a gente também não sabe. Eu acho que isso pra gente ainda é uma coisa meio nova, né? E que a gente ainda não está sabendo fazer direito. E a senhora abriu mão de alguma coisa em prol da sua profissionalização? Olha, não necessariamente. Não necessariamente eu abri mão. Não abri mão da maternidade, não abri mão do casamento. O que eu percebo é que um senso profissional assim, muito aguçado, e aquilo que eu falei, né, esse senso de dever, né, isso muitas vezes é meio que sufocante. Então, assim, eu não abri mão, mas em alguns momentos eu me sentia assim, meio sufocada, sabe? Tipo, precisando dar uma parada e reorganizar o meu tempo, né? Reordenar o meu cotidiano, as minhas atividades. Mas assim, profissionalmente, eu não precisei abrir mão. Agora, convivi com muitas mulheres, né? Minhas colegas de mestrado, de doutorado, algumas colegas minhas aqui da universidade, que eu percebo que em alguns momentos, assim, as minhas irmãs, que têm filhos, eu tenho 2 irmãs, uma tem 2 filhos, outra tem 3. Eu percebo, e uma delas criou os filhos sozinha porque é viúva. Então, assim, eu percebo que em muitos momentos eu acompanhei, compartilhei com elas, assim, momentos bem complicados, em que o coração ficava completamente dividido, sabe? E a cabeça ficava dando voltas para pensar como que se ia resolver a situação, né? Sem deixar furo no trabalho e pensar nas crianças que estavam em casa, que precisavam de acompanhamento, enfim. Eu acho que é muito complicado. E todo mundo fala, é mais fácil para você porque eu não tenho filho. Eu acho que até pode ter sido, né? Mas assim, eu dou muito valor para as minhas colegas, para as minhas irmãs, né? Uma das minhas irmãs tem formação superior, a outra tem formação de doutorado, e assim, eu dou muito valor para o sacrifício. Eu vejo minha colega de sala aqui também, as minhas colegas aqui, é complicado. Talvez, de certa forma, assim, para mim, assim, eu não tenha passado por alguns conflitos que elas passaram, né? Mas não é fácil conciliar. Como é para a senhora ser mulher, possuir diversos níveis de formação e residir em um estado onde 9,6% das mulheres acima de 15 anos são analfabetas? Olha, é triste, é muito triste, olha, vou te dizer. E assim, a gente percebe, e aí entra muito assim a minha visão como historiador, porque como eu digo para os meus alunos, né, historiador tem que pensar como historiador, a gente tem que pensar historicamente, e a gente vê que é um processo que tem caminhado, mas que ainda tem muitos problemas, porque além da questão do analfabetismo em si,
a gente ainda tem o tal do analfabetismo funcional, né? E muitas vezes a gente vê aqui na universidade, se defronta com essa situação, né? Os alunos chegarem aqui e você perceber todas as falhas, todas as falhas, e aí a professora de vocês também deve verificar isso no ensino médio, todas as falhas do processo de escolarização. Então, assim, é muito complicado, só que a gente tem que entender historicamente, ou seja, que 9,6 mulheres analfabetas hoje ainda é um índice muito alto, principalmente num país que tem a universalização do acesso escolar, né? Mas a gente também tem que pensar que esse é um processo e que há 20 anos atrás era mais, há 30 anos atrás esse índice era maior, 40, 50, e por exemplo, há 100 anos a gente tinha, né, 80, talvez 80, 90% das mulheres analfabetas, porque lhes era negado o acesso à escola. Então eu acho que a gente tem que ser muito crítico em relação a esse número, só que por outro lado a gente tem que olhar a questão nessa perspectiva. Ou seja, hoje é 9,6, mas dependendo como a gente, como sujeitos históricos, como cidadãos, a gente agir na sociedade, esse índice daqui a 10 anos pode ser menor. Então, eu acho que é essa perspectiva que a gente precisa ter. Agora, é uma coisa que deixa a gente triste, né? Muito triste. A senhora tem um pós-doutorado em Migrações, realizado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Sim. Que foi no ano de 2016. Quanto tempo durou e como foi a experiência? Olha, o pós-doutorado, ele não é um curso, ele é um estágio, né? A gente vai fazer uma espécie de estágio de aperfeiçoamento numa outra instituição, justamente para que a gente possa se reciclar, se atualizar, conhecer coisas novas e interagir com novos pesquisadores. Então é um estágio. Desse estágio, esse estágio durou 1 ano, e nesse 1 ano, assim, eu fiz uma série de pesquisas no Amazonas, enfim, e passei 6 meses em Lisboa. Eu passei 6 meses na Universidade de Lisboa e passei 6 meses morando em Lisboa. E aí, assim, foi fantástico, porque você conhece, além de viver num outro país, né, uma outra cultura, ainda que seja um país de língua portuguesa, mas é completamente diferente do Brasil, né? Além de você conhecer uma outra cultura, conviver com um outro povo, num outro país, a gente conhece o sistema universitário de um outro país, de um país europeu, e aí foi muito importante, assim, como pesquisadora, né, interagir com esse grupo, estar nesse lugar, interagir com uma área que é uma área que é muito importante no meu trabalho, que é a geografia, por isso que eu optei, né, pela geografia, mesmo tendo a formação toda história. Agora, uma das coisas que para mim foi muito importante foi poder estabelecer um pouco uma comparação entre a universidade portuguesa e a universidade no Brasil. Eu digo universidade como instituição. E aí, assim, a gente acaba desmontando um pouco o nosso complexo de vira-lata, de que aqui no Brasil tudo é ruim, tudo é errado. Por quê? Porque estando lá, a gente vai ver que lá também tem muitos problemas, lá também tem deficiências, lá também tem, assim, coisas que você pode dizer, puxa, mas isso no Brasil já está implantado, já acontece. E lá não, lá uma resistência e não, por exemplo, lá não é comum que dissertações e teses estejam disponibilizadas na internet. Aqui não, aqui é lei, é obrigatório que quando você defende sua dissertação, sua tese, você entregue uma versão eletrônica e o seu curso coloque isso disponível na internet, então você tem acesso. Lá, muitas vezes você tem que ir para as bibliotecas para você ter acesso. E uma série de outras coisas. A universidade é pública, mas ela é paga, né? Paga-se uma anuidade. Então, tem curso que se paga por ano 2.000 euros, 3.000 euros. Então, mas ela é pública. Né? Então, assim, a gente começa a entender, né? Eu comecei a fazer um pouco essa comparação, e aí isso para mim, depois de 24 anos de universidade, isso para mim foi muito importante no sentido assim,
até de valorizar e defender mais a universidade brasileira, sabe? Que com todos os problemas, todos os ataques, enfim, tudo que a gente só vem sofrendo nesses últimos tempos e estruturalmente, não fez da universidade brasileira um lugar ruim, muito pelo contrário, né? Nós temos um monte de coisas boas. Então isso foi muito importante. Além, obviamente, né, de ter fortalecido muito a minha formação para atuar nessa área de migrações, deslocamentos populacionais. E a senhora é um exemplo para todas as mulheres e alunos que estão pretendendo ingressar na vida acadêmica. Qual o recado que você tem para essa nova geração de futuras acadêmicas? Olha, é o que eu digo sempre para as minhas alunas, assim, vou além da tua pergunta. Primeiro, eu acho que ser professor não é para qualquer um. Então, assim, da mesma forma que para ser médico, para ser engenheiro, para ser eletricista, para ser marceneiro, você precisa ter um talento, uma habilidade, mas você também precisa ter uma vontade. Tá? Não, eu sei que vai ter coisa boa, coisa ruim, mas eu vou investir, tá? Então, assim, primeira coisa, para ser professor, é muito importante que você pese e você diga assim, não, eu quero, eu quero. Sabendo que, hoje mesmo quando eu saí de casa, estava tendo uma reportagem na Bandeirantes, né, na Band News, falando sobre isso. Então, falando que um professor, de repente, dando um exemplo, um professor que trabalha 70 e poucas horas por semana ganha R$4.000. Né? Isso em São Paulo. Então, assim, já sabendo disso, mas já parando para pensar, não, eu vou porque eu quero, eu vou porque é isso que eu quero fazer. Não é nem aquela coisa de encarar como missão, não, é a minha missão. Não, não é isso, mas já parar para pensar. E a segunda, em relação à vida acadêmica, pensar que a vida acadêmica exige algumas coisas de você, né, que, como professor, essas coisas são extremamente importantes, que é, por exemplo, você desenvolver não só uma habilidade, um conhecimento e uma experiência com a pesquisa, mas também com você ter um compromisso com a sua formação intelectual. Então, assim, não é possível você estar na academia, principalmente na área das ciências humanas e da história, sem que você esteja permanentemente estudando. Então, isso é uma coisa, assim, fundamental. Então, o que eu digo, né? Que, principalmente, a gente pare para pensar. Às vezes, assim, quando a gente é muito novinho, tá no ensino médio, né? A gente quer um mundo de coisa. E, às vezes, até a gente faz as escolhas para falar, não era bem isso. Primeiro, ir assim, parando para pensar nas coisas boas e nas coisas ruins. 2, parar para pensar que aquilo ali não vai ser fácil. Então, eu atividade. Mas assim, profissionalmente, eu não precisei abrir mão. Agora, convivi com muitas mulheres, né, minhas colegas de mestrado, de doutorado, algumas colegas minhas aqui da universidade, que eu percebo que em alguns momentos, assim, as minhas irmãs, que têm filhos, né, eu tenho 2 irmãs, uma tem 2 filhos, outra tem 3, eu percebo, e uma delas criou os filhos sozinha, porque é viúva, então assim, eu percebo que em muitos momentos eu acompanhei, compartilhei com elas, assim, momentos bem complicados, em que o coração ficava completamente dividido, sabe? E a cabeça ficava dando voltas para pensar como que se ia resolver a situação, né? Sem deixar furo no trabalho e pensar nas crianças que estavam em casa, que precisavam de acompanhamento, enfim. Eu acho que é muito complicado e todo mundo fala, é mais fácil para você porque não tem filho. Eu acho que até pode ter sido, né? Mas assim, eu dou muito valor para as minhas colegas, para as minhas irmãs, né? Uma das minhas irmãs tem formação superior, a outra tem formação
de doutorado, e assim, e eu dou muito valor para o sacrifício. Eu vejo minha colega de sala aqui também, as minhas colegas aqui, é complicado. Talvez, de certa forma, assim, para mim, assim, eu não tenha passado por alguns conflitos que elas passaram, né? Mas não é fácil conciliar. Como é para a senhora ser mulher, possuir diversos níveis de formação e residir em um estado onde 9,6% das mulheres acima de 15 anos são analfabetas? Olha, é triste, é muito triste, olha, vou te dizer. E assim, a gente percebe, e aí entra muito assim a minha visão como historiador, porque como eu digo para os meus alunos, né, o historiador tem que pensar como historiador, a gente tem que pensar historicamente, e a gente vê que é um processo que tem caminhado, mas que ainda tem muitos problemas, porque além da questão do analfabetismo em si, a gente ainda tem o tal do analfabetismo funcional, né? E muitas vezes a gente vê aqui na universidade, se defronta com essa situação, né, dos alunos chegarem aqui e você perceber todas as falhas, todas as falhas, e aí a professora de vocês também deve verificar isso no ensino médio, todas as falhas do processo de escolarização. Então, assim, é muito complicado, só que a gente tem que entender historicamente, ou seja, que 9,6 mulheres analfabetas hoje ainda é um índice muito alto, principalmente num país que tem a universalização do acesso escolar, né? Mas a gente também tem que pensar que esse é um processo e que há 20 anos atrás era mais, há 30 anos atrás esse índice era maior, 40, 50, e por exemplo, há 100 anos a gente tinha, né, talvez 80, 90% das mulheres analfabetas, porque lhes era negado o acesso à escola. Então eu acho que a gente tem que ser muito crítico em relação a esse número, só que por outro lado a gente tem que olhar a questão nessa perspectiva. Ou seja, hoje é 9,6, mas dependendo de como a gente, como sujeitos históricos, como cidadãos, a gente agir na sociedade, esse índice daqui a 10 anos pode ser menor. Então, eu acho que é essa perspectiva que a gente precisa ter. Agora, é uma coisa que deixa a gente triste, né? Muito triste. A senhora tem um pós-doutorado em migrações, realizado no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Sim. Foi no ano de 2016. Quanto tempo durou e como foi essa experiência? Olha, o pós-doutorado, ele não é um curso, ele é um estágio.